E vamos para a entrevista, então. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retomou hoje as buscas por desaparecidos da tragédia de Brumadinho, do crime ambiental de Brumadinho. Os trabalhos estavam suspensos desde 17 de março, devido a restrições decorrentes da pandemia da Covid-19. O estado havia entrado na onda roxa, conforme a classificação do Minas Consciente. A tragédia aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Foram 270 vidas. Esse número até está corrigido, 272 vidas, se não me engano, porque tinha umas vítimas grávidas, né? Ainda estão desaparecidos 11 joias. Para falar mais sobre os trabalhos de busca que foram retomados hoje lá em Brumadinho, ele está aqui no estúdio com a gente, o porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Tenente Pedro Aihara. Bem-vindo ao Rock News. Boa tarde, Tenente. Boa tarde a todos os ouvintes da 98. Cara, quase 2 meses aí de trabalhos paralisados por causa da onda roxa, por causa da pandemia. Finalmente os bombeiros voltando. Como é que foi esse primeiro dia de retomada aí, de buscas lá em Brumadinho, Tenente? Foi um primeiro dia que a gente fica feliz em poder estar retornando. É uma demanda, né, da população, das famílias que ainda aguardam as 11 joias. A gente está adotando todos os procedimentos necessários. Foi desenhado um protocolo específico para que essa retomada ela possa ser feita de forma segura. Então, o layout dos dormitórios foi ajustado, o layout do refeitório, as próprias viaturas, a lotação das viaturas diminuiu, a composição das equipes. E também, durante esse período que as operações em campo elas ficaram suspensas, o trabalho de planejamento ele continuou, bem como também o trabalho de inteligência das buscas. Então, desde o dia 25 de janeiro de 2019, nós já passamos por 7 estratégias diferentes de busca. A atual estratégia ela contempla o enfrentamento ao período chuvoso e basicamente o que a gente faz nessa fase é que a gente montou algumas estruturas lonadas que elas permitem que parte do rejeito seja armazenado nesses pontos. Então, mesmo em dias chuvosos, a gente consegue trabalhar nesses locais, uma vez que eles são protegidos da chuva e permitem o manejo do rejeito. E também, no final de junho, do mês de junho, a gente vai fazer uma transição para a 8ª estratégia de busca. Essa estratégia de busca, como a gente tem vários estratos diferentes de camada de rejeito, alguns que a granulometria são partículas maiores, outros que são partículas menores, a gente basicamente vai contar com 4 estações de busca que vão fazer uma pré-seleção mecânica. Por que isso? Porque a busca que a gente faz nos interessa mais aquelas partículas maiores onde a possibilidade de encontrar um resto mortal, um indício, um vestígio, ela é muito maior. Com essa pré-seleção mecânica, a gente vai conseguir também ter um ganho de eficácia muito significativo e, se Deus quiser, a gente encontrar essas 11 joias faltantes. Tenente, prazer falar com você novamente. Tenente, você falou aí do período chuvoso, que sempre foi colocado, é um período crítico. A gente passando agora o período seco também. Há dificuldades em relação a esse período? Assim, ou fica mais seco ali, fica mais difícil penetrar aí nesses rejeitos? Nessa fase atual, o que é mais complicador para a gente, de fato, é o período chuvoso. Por quê? Porque para a inspeção visual desse rejeito, quando a gente tem a questão da chuva, acaba que a característica dele fica uma característica líquida e aí a aparência dele fica muito homogênea para fins de uma inspeção visual. Quando esse rejeito está mais seco, pela maneira como a gente já aprendeu a trabalhar lá, que é um sistema de dobras, né, que as conchas elas vão sendo retiradas uma a uma e vão sendo inspecionadas visualmente, para a gente é sempre melhor trabalhar nesse ambiente seco. E agora, com essa novidade que a gente deve empregar a partir do final de junho, utilizando nessas estações de busca, a gente deve ter um ganho significativo, mas a gente também depende de um pouco de colaboração do tempo aí para que a gente consiga agilizar isso o mais rápido possível. Tenente, a gente teve essas paradas por causa da Covid-19, né, a situação se agravando, agora esse retorno aí mais uma vez dos bombeiros. Como é que está esse revezamento entre as equipes, né? Porque tem que ter um revezamento, mas o tempo aí vai se alongando demais. Quem já trabalhou, volta a trabalhar depois de um período de tempo. Como é que fica esse cuidado aí com os militares? Hoje o nosso efetivo de todo o Corpo de Bombeiros em Minas Gerais, ele gira em torno de 5.600 militares. Desses 5.600 militares no estado, mas aí pouco mais de 4.000 militares eles já passaram pela operação de Brumadinho. A gente faz um sistema de rodízio, então hoje ali a equipe de militares, ela fica geralmente entre 7 e 10 dias diretamente nessa operação e depois ela é substituída. E aí a gente envolve militares de todo o estado para que essa retirada de militares das unidades de origem, ela não afete o serviço ordinário, uma vez que a gente continua fazendo atendimentos aí das vítimas de Covid, continua apagando incêndios nessa época de incêndio florestal especialmente. Para que a gente faça isso com segurança, né, e não aumente a disseminação do vírus,
todos os militares, imediatamente antes deles embarcarem para a operação, eles são testados, PCR para Covid, só embarcam se o resultado der negativo. E logo quando eles vão voltar, esse teste também é refeito para que a gente garanta aí que a gente não contribua de nenhuma forma para o aumento da disseminação do vírus. Tenente Pedro Errara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, falando com a gente aqui. Os bombeiros retornando à busca pelas joias perdidas em meio à lama. São 11 joias que ainda devem ser encontradas lá em meio à lama da tragédia de Brumadinho. Ô, tenente, quase 2 meses aí de trabalhos paralisados. Eu sei que vocês preparam todo o campo ali para fazer as buscas, tem todo aquele... Vocês esquadrinham tudo ali, né? Prejudica esse intervalo entre operações de busca? Como é que é essa retomada? Há um aquecimento, um período de preparo? Como é que funciona essa volta aí? No caso específico de Brumadinho, uma das nossas preocupações quando da interrupção foi realmente fazer o mapeamento de tudo, realmente nivelar exatamente como que estava tudo, para que quando a gente retornasse a gente não tivesse uma perda de doutrina, do que estava alinhado, da própria questão das equipes. Então, embora a gente tenha suspendido as operações em campo, a gente manteve uma pequena equipe de militares lá para garantir realmente que não houvesse nenhum tipo de modificação na área, às vezes algum tipo de manutenção não programada que pudesse afetar, né, por exemplo, aquela região, e a gente manteve essa equipe com esse objetivo. Então, agora, quando a gente retomou, né, e como os serviços de inteligência e de planejamento eles não pararam, a gente não teve esse prejuízo. Mas, logicamente, hoje, por exemplo, foi o dia que a gente retomou, basicamente foi um dia de reuniões entre as equipes, de briefings das pessoas, mais uma vez, reconhecendo o terreno, identificando quais são as novas estratégias para que a gente, assim, realmente tenha uma busca muito efetiva e possa localizar essas 11 joias o mais rápido possível. Tenente, a gente já tem um longo período de buscas aí, considerada a maior operação de buscas do país. Eu não acredito que talvez todo o terreno já foi removido, já foi visto, mas a estratégia agora é ir mais fundo, estão sendo usadas máquinas. Como é que é feita hoje essa operação? A grande dificuldade da operação de Brumadinho, do ponto de vista técnico, é que a quantidade de rejeito, ela de fato é algo impressionante. No momento do rompimento, a gente teve aproximadamente 10 milhões e meio de metros cúbicos sendo extravasados, e depois, com o rejeito residual, a gente tem um montante total que ele gira em torno de 12 milhões de metros cúbicos. E cada metro cúbico, ele é vistoriado de forma individual. Então, embora a área, ela, de forma superficial, ela já tenha sido completamente coberta, você tem locais onde você tem 1 metro de profundidade de rejeito em relação à cota original, tem locais que você tem ali 8 até 12 metros de profundidade. Então, assim, se você for ver em termos de volume, hoje, durante todo esse trabalho, né, de mais de 2 anos, a gente já conseguiu vistoriar aí entre 43 e 49, aí menos 50%, só para que as pessoas tenham ideia da complexidade do trabalho. Agora, com essas novas estratégias que a gente pretende implementar, a gente tende a agilizar isso, mas realmente lá, pela quantidade de rejeito, é de fato um trabalho de anos, e o que a gente tem feito é justamente tentar agilizar de forma que a gente não tenha uma perda de qualidade nessa inspeção, nessa vistoria. Tenente, como é que você avalia essa questão da evolução do trabalho, né? Antes de ter essa parada, a gente acompanhava ali, às vezes os militares encontravam um segmento corpóreo e a gente sabe que tem que ir para a identificação, para o DNA, porque pode ser de uma vítima, né, que já foi localizada. Quanto tempo ficou ali o maior período sem encontrar algum segmento corpóreo? E tem essa questão de dar para fazer uma evolução, a gente foi melhorando ou não, foi encontrando cada vez menos, e a expectativa agora para essa retomada das buscas nesse sentido? Em relação à questão de localização, qual que é uma peculiaridade de Brumadinho? Muitas vezes a gente consegue localizar um resto mortal, um vestígio, algum tipo de estrutura óssea, por exemplo, mas pela condição de decomposição, nem sempre é possível, do ponto de vista forense, esse serviço é feito, né, de maneira exemplar pelo IML, pela Polícia Civil, extrair DNA daquela amostra. Então, às vezes, mesmo se a gente localiza algum tipo de vestígio, nem sempre aquilo é possível gerar uma identificação, porque às vezes a amostra já está numa qualidade, sofreu um efeito muito intenso do tempo, da própria decomposição. Então, assim, a gente faz localização de material praticamente todas as semanas, mas nem sempre isso gera uma nova identificação. Em termos de não termos uma nova identificação, a gente tem mais de 1 ano que a gente não faz uma nova identificação de vítima, mas material a gente continua encontrando. A grande dificuldade é justamente essa, de que na maioria das últimas vezes, considerando o tempo decorrido
e o estado de decomposição, de degradação desse material não foi possível identificar por nenhuma das técnicas disponíveis. Mesmo utilizando equipamentos extremamente avançados pela Polícia Civil, mesmo utilizando técnicas extremamente avançadas, chega um ponto que, do ponto de vista científico, você não consegue tirar o DNA daquela amostra. Vou colocar na tela da live aqui, para quem está acompanhando pela 98 Live, olha que legal, um recado para justamente que reforça essa retomada da ação dos bombeiros. 12 de maio, quarta-feira, 839 dias desde o crime ambiental da Vale em Brumadinho. Desistir não é uma opção. Tá aí, é um quadro colocado lá na base, né, tenente? Exatamente. E é um incentivo para esses bombeiros que não vão cansar até encontrarem essas 11 joias. Coloca a imagem dos bombeiros também, Cigano, o vídeo, mandei um vídeo, ele vai colocar enquanto o Aihara vai falando. E aí eu repito a pergunta. Tenente, ainda é essa mentalidade? Vocês não vão parar enquanto não encontrar essas 11 joias? Como é que tá o espírito dos bombeiros nessa retomada aí? A gente entende assim, que é uma operação, como eu já disse, bastante desafiadora do ponto de vista técnico. É uma operação que ela conta com mais de 2 anos, é a maior operação de busca nesse sentido que já foi feito. Mas a gente também compreende que a dor dessas famílias durante esses 2 anos é algo extremamente desgastante, né? Se você perder um parente, velar um parente numa situação tão trágica como essa já é difícil. Imagina aquela pessoa que está na expectativa de todo dia, né? Acho que vai ser hoje, não, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã. E nisso já foram transcorridos mais de 2 anos. Então é bem numa situação de compreensão da dor dessas famílias, de empatia, da gente entender, né, a importância de conseguir trazer essas 11 joias para essas pessoas, que a gente vai, antes de encerrar a operação, a gente vai esgotar todas as possibilidades, todas as tecnologias, as doutrinas de busca. O Brumadinho está funcionando como um grande laboratório de aplicação de todo tipo de inteligência operacional, de modelos técnicos preditivos, justamente para que a gente possa cumprir com esse compromisso com as famílias, que é realmente de aplicar tudo o que for necessário para conseguir localizar essas 11 joias. É um trabalho de paciência, né, tenente? Tanto por parte das famílias, como por parte dos bombeiros, que tem que seguir todo um processo minucioso ali para conseguir realmente trazer conforto para essas famílias. Aí você fala de tecnologia, eu trago 2 pontos. Um foi a busca por sinais de celular, triangulação por celular, que até ajudou naquela primeira etapa de buscas. E a questão dos animais também tem ajudado muito, né? Como é que estão essas 2 tecnologias, estão sendo usadas ainda nessa nova etapa? Há previsão de uso dessas tecnologias? E tem novidade em mais tecnologias para buscar as joias aí? Brumadinho, acho que, em que pese seja uma situação completamente trágica, completamente infeliz, é uma situação que mostrou, né, para todo mundo a qualidade, a expertise dos bombeiros militares brasileiros. Muitas técnicas que estão sendo empregadas em Brumadinho, elas estão sendo referência para o mundo todo. Então, se hoje acontecer um rompimento de barragem na China, na Austrália, em outro país, muitos desses conhecimentos vão ser aplicados lá, porque são situações que foram enfrentadas de forma inédita e que foram desenvolvidas soluções que até então não existiam. Então, um exemplo clássico disso é de vários modelos matemáticos que foram desenvolvidos para a gente compreender qual que é o extrato, né, da camada de terra que os corpos tendem a se concentrar. Então, se tiver, por exemplo, um rompimento de barragem em outro país hoje, essas buscas elas vão se concentrar em até 3 metros de profundidade, porque a gente detectou a partir de Brumadinho que a gente tende a ter uma concentração de acima de 90% dos corpos nessa profundidade. Então, assim, realmente são tecnologias que elas são empregadas, são sistematizadas e vão beneficiar aí, né, outros serviços de busca e resgate em todo o mundo. Em relação à questão dos cães, a ocorrência de Brumadinho ela foi muito importante para a gente reforçar a importância desse tipo de recurso. Os cães eles conseguem, com seu olfato, né, com seu faro, desenvolver algo que não é possível ser desenvolvido por máquinas, né? Então, realmente é um treinamento. Isso também mostra a importância de você ter um investimento ali, um treinamento que dura ao longo de anos para ser utilizado de uma forma decisiva numa situação como essa. E outras questões que foram utilizadas de forma inédita para operações de busca por corpos de bombeiros, que é essa situação da triangulação de sinal de celular, outras tecnologias, e a partir disso a gente já conseguiu e está conseguindo desenvolver novos protocolos, compartilhar cooperação técnica, compartilhamento de conhecimentos, tudo isso daí com o nobre intuito da gente poder salvar vidas. E se acontecer novamente, a gente não quer que aconteça, logicamente, a cada dia a gente esteja mais preparado para isso. Tenente, o Lucas perguntou sobre essa questão, né, de suspender os trabalhos definitivamente. E você falou sobre essa situação aí da identificação da dificuldade. Quanto mais passa o tempo, mais difícil fica, até porque não tem recurso mais para recolher o DNA daquele segmento corpóreo encontrado. Nessas conversas, né, do Corpo de Bombeiros com o IML, com a Polícia Civil,
Dá para saber um prazo, fazendo análise ali da amostra do solo, de, por exemplo, não, a gente dá para ficar mais 6 meses, mais 1 ano, e a partir daí a gente já não tem mais nenhuma chance de identificação, mesmo encontrando ali algum segmento, ou não dá para ter essa previsão? A peculiaridade, Carol, a gente quase que semanalmente reúne com esses outros atores envolvidos, da Polícia Civil, para a gente fazer essa reanálise se o trabalho, ele, de fato, ele é viável, né? Se a gente, porque não adianta a gente encontrar se não puder identificar. A gente sempre faz essa reanálise, mas Brumadinho, por ser uma área muito grande e a gente ter características ali do rejeito que elas variam conforme a região, a gente tem desde locais onde a gente tem, em termos de rejeito, uma temperatura mais baixa, uma característica mais líquida daquele material, e dependendo da característica físico-química daquele material, a gente consegue ter uma conservação maior do corpo. E no mesmo ponto, desse mesmo rejeito, a gente já tem uma temperatura mais alta, uma quantidade de líquido menor, que pode não acontecer fenômenos como a saponificação, que é uma espécie de mumificação, digamos assim, daquele material. Como isso é muito variável, a gente continua fazendo essa reavaliação, mas o ponto, né, de encerramento da operação, ele ainda não chegou. Ainda é possível, ainda é viável a gente fazer localizações que permitam identificações, e até por isso que a gente continua com a operação. Então, assim, existe a esperança, existe a possibilidade de a gente localizar essas 11 joias, e é em cima disso que a gente tem concentrado o nosso trabalho. Tenente Pedro Ayrara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, tirou um tempinho para conversar aqui com a 98, retomada dos trabalhos em Brumadinho, quase 2 meses após a pausa aí por causa da Covid-19. Eles não vão desistir, eles não vão parar, e como disse bem o tenente aqui, fica muita lição, fica muito aprendizado, e tomara que não aconteça mais tragédias futuras, com certeza vão ter um impacto menor aí com esse belíssimo trabalho e exemplar trabalho dos bombeiros. Tenente, microfones abertos aqui na 98, viu? Volte sempre. A gente que agradece a confiança da população e também da 98. Muito obrigado.